Muito bom dia a todos. Bem-vindos a mais um webinar da Safety, sobre o Safety, organizado aqui na série de webinars que temos desenvolvido ao longo das últimas semanas. É com um agrado que vemos aqui vários participantes neste webinar, portanto ainda deverão estar a entrar mais alguns registros, portanto mais alguns inscritos. Vamos arrancando com a sessão as vantagens da faturação eletrónica para os fornecedores do setor público. Vamos partilhar convosco aqui alguns inputs que achamos e consideramos importantes, mencionar, não só em termos das vantagens para as empresas que trabalham com o setor público, como também dar-vos aqui algum overview, alguns inputs da nossa experiência nos últimos meses, em termos da adesão não só das empresas a trabalhar com o setor público, mas também do setor privado. Dar-vos aqui alguns pormenores que, a nosso ver, são importantes. Em termos de participação neste webinar, estarei eu convosco, portanto, Pedro Sepúlveda. Estou aqui na Safety há cerca de 7 anos, tenho acompanhado de perto o tema da faturação eletrónica e as várias prorrogações da obrigatoriedade da faturação eletrónica para o setor público. O meu colega Diogo Cardoso está também na Safety, tal como eu, há vários anos, há cerca de 7 anos, e tem também um know-how nesta área muito, muito interessante, e poderá aqui também connosco partilhar alguns inputs válidos e, portanto, de relevo para o tema que aqui estamos a abordar. Ok? Sem mais demoras, eu passo aqui a apresentar a agenda que preparamos aqui para este webinar. De forma muito simples, não queremos ser maçadores. Temos aqui temas interessantes e vamos focar nos inputs e aqui nestes guidelines, que no fundo são vantagens e que podem ser interessantes aqui partilhar. O tema da faturação eletrónica tem sido muito abordado nos últimos anos, meses, principalmente, não só pelas suas prorrogações, como as definições de regras para cada uma das tipologias das empresas que trabalham com o setor público, micro, PMEs, grandes empresas, com a segmentação desses mesmos timings de adesão, sendo que tivemos aqui, nas últimas semanas, portanto, indicadores importantes do Governo no que respeita a prazos e a regras que devam ser cumpridas. Portanto, em termos de agenda, o enquadramento legal muito simples, já todos estarão certamente a par do mesmo, mas partilhar aqui algumas ideias convosco. A norma CIUS, PT, que no fundo é o standard que é aplicado a nível nacional, naturalmente com o match tecnológico e de semântica, nomenclatura da diretiva comunitária. Depois tocarmos aqui em alguns pontos e também será um pouco o foco deste nosso webinar, em complemento de outros que já realizámos, as vantagens do processo de faturação eletrónica para os fornecedores do setor público, quer ao nível do negócio, quer em termos de vantagens operacionais e financeiras para as empresas, nos tempos que correm, são muito importantes. E depois, um último ponto de questões que nos poderão colocar e para darmos, portanto, a nossa opinião e partilhar convosco aquilo que nos parecer mais indicado. Ok, seguindo, começamos aquilo pela questão da legislação. Muito tem sido falado nos últimos anos, eu acompanhei desde o início, portanto, este processo da componente legal associada à faturação eletrónica. Começámos com a obrigatoriedade em 2018, depois tivemos várias prorrogações de prazo, até que surgiu aqui, enfim, a situação pandémica que vivemos, e aí foram publicados uma série de diplomas que prorrogaram, mais uma vez, os prazos da obrigatoriedade da faturação eletrónica. Um aspecto importante, e não querendo ser exaustivo com a vertente dos prazos e a componente legal, mas um marco importante e
São várias as pessoas que nos perguntam, as empresas que nos perguntam, então, mas isto já foi prorrogado tantas vezes, será que vai ser prorrogado novamente? E a mensagem que o Governo passou é de que não irá ser prorrogado, na medida em que, no passado dia 30 de setembro, foi publicado um decreto, o decreto-lei, o 66A, que veio passar uma mensagem. E essa mensagem foi a de revogar todos os decretos de lei, todos os diplomas, que no decorrer da pandemia prorrogaram o prazo de implementação da faturação eletrónica. E, portanto, este diploma vem, no fundo, revogar todos os anteriores, trazendo, então, a obrigatoriedade da faturação eletrónica para 1 de janeiro de 2023. Dando aqui uma nota adicional, estamos a falar do decreto-lei, a base do decreto-lei 111B, para a obrigatoriedade da faturação eletrónica para a administração pública, para o Estado. Não menos importante, mencionar que a mesma data, 1 de janeiro de 2023, traz, portanto, a transposição e a obrigatoriedade da faturação eletrónica no que respeita à assinatura qualificada dos documentos fiscais, nomeadamente para empresas, portanto, muitas empresas que trabalham com o setor público, trabalham com o setor privado. Para o setor privado, teremos também alterações, nomeadamente uma fatura em PDF que é enviada por e-mail deverá ser assinada com um certificado qualificado para o efeito de garantir a autenticidade, a rastreabilidade do documento que está a ser, portanto, submetido. Portanto, esta é uma nota importante. Não só o cumprimento do EDI para a administração pública, como empresas que trabalhem com o setor privado, e poderão aqui, certamente, estar presentes várias empresas que trabalham com os dois mercados, deverão assegurar a assinatura eletrónica dos documentos fiscais enviados em formato, portanto, PDF, por e-mail. Ok? Portanto, dar-vos aqui também esta nota. O prazo é o mesmo, 1 de janeiro de 2023, estamos a cerca de um mês desta obrigatoriedade também. Ok? Portanto, dar-vos esta nota, a mensagem do Governo, a obrigatoriedade de 1 de janeiro, se vai ou não ser prorrogado novamente o prazo, a nossa opinião é de que não, e esta mensagem foi agora recentemente passada. Portanto, dar-vos esta nota, não me vou estender muito mais neste tema, que muito já tem sido falado. Em termos de formatos, no que respeita ao cumprimento dos formatos da faturação eletrónica a nível nacional, nomeadamente para quem trabalha com o setor público, o formato SIUS-PT. Okay? O SIUS-PT é, no fundo, um standard a nível nacional, portanto, que foi normalizado com o trabalho da ESPAP, que é a entidade, no fundo, em Portugal, responsável pela implementação da faturação eletrónica na administração pública e que, portanto, divulgou esta norma no SIUS-PT para garantir que todas as entidades da administração pública recebem um formato standard e, no fundo, uniformizado para o cumprimento, então, desta obrigatoriedade de faturação eletrónica na transmissão eletrónica de dados. O formato é o SIUS-PT. Agora, não menos importante, é também transmitir-vos o seguinte: o SIUS-PT é o formato obrigatório e de recepção por parte das entidades públicas. O que é certo é que as empresas têm N formatos, pelo que a garantia que têm é que, trabalhando com um broker de faturação eletrónica, qualquer que seja o formato utilizado e emitido pelo vosso sistema de faturação, vosso sistema de emissão de faturas, portanto, esta integração, o que este processo de ligação a um broker de faturação eletrónica permite é este standard, ou seja, conversão de qualquer formato que a empresa trabalha, com que vocês trabalhem, para o formato SIUS-PT. Portanto, esta é também uma das vantagens neste ponto. Diogo, não sei se queres aqui também vou-te passar a palavra para dar seguimento. Sim. E até, Pedro, só complementa um bocadinho a questão do SIUS-PT. Muitas vezes há quem nos pergunta a mim, pergunta a ti de certeza, que é, mas porquê este SIUS-PT? Quem é que criou isto? Mas foi a SPAP que inventou este formato? Ou seja, porquê tudo isto? É importante percebermos que isto decorre de uma diretiva comunitária, okay? Que tinha como grande objetivo, e o objetivo macro que está por trás de toda esta obrigatoriedade da faturação eletrónica em dados, é
a abertura das fronteiras, ou seja, este conceito de mercado único a nível da União Europeia, de um fornecedor em Portugal poder participar num procedimento público em Espanha, em França, em Itália, e poder emitir a sua fatura exatamente da mesma maneira como emite para uma entidade pública em Portugal, poder emitir em qualquer um destes países. Ou seja, o objetivo é exatamente este, ou seja, termos aqui um conceito de possível participação e tirarmos estas barreiras à entrada que existem, muitas vezes nos procedimentos públicos, e nós sabemos, muitas vezes, mesmo dentro do nosso próprio país, existem muitas vezes algumas barreiras à entrada, muita burocracia, declarações, comprovativos, ou seja, uma série de barreiras e de burocracias, e claramente foi identificado por todos ou grande parte dos países da União Europeia, que no processo de faturação era um dos processos onde cada país estava a seguir uma tendência um bocadinho diferente. Então o objetivo da Comunidade Europeia, desta diretiva, foi centralizar opiniões, criar um padrão único de forma a podermos todos trabalhar de forma livre e nós podermos estar em Portugal, responder a um procedimento em Espanha e vice-versa, sem que possa haver aqui uma dificuldade no processo de envio da fatura, ou seja, não há campos em língua A, em língua B, em língua C, não. É o UBL 2.1, que é o formato da diretiva comunitária, e depois cada país, obviamente, pode fazer a sua personalização, entre aspas. No caso de Portugal foi o UBL 2.1, CIUS-PT, e daí também aqui a componente do CIUS-PT. Antecipando aqui também o próximo slide. Efetivamente, para perceber um bocadinho no seguimento daquilo que eu estava a dizer, deste grande objetivo que é todos podermos trocar documentos fiscais, tanto em Portugal como fora de Portugal, entre entidades fornecedoras, entre entidades adjudicantes, ou seja, haver aqui claramente um canal e um ecossistema, como diz aqui no slide, em que todos possamos estar de forma integrada a trabalhar. Ou seja, obviamente, por um lado, vamos ter as empresas implementadoras, os ERPs, os sistemas de faturação, claramente como um papel fundamental. Muitos deles, mais de 130 parceiros, já têm um protocolo de integração definido com Safety, com a rede Safety, Soft Safety, onde podem, de forma imediata, disponibilizar aos seus clientes, efetivamente, um serviço de interligação com a nossa rede essa que permite tanto chegar às entidades públicas, a grandes entidades ou a algumas empresas privadas que também estão a aproveitar aqui o momento para isso, como também a outras redes, tanto em Portugal como fora de Portugal. Eu dou destaque ali para a informação das outras redes. Obviamente a ESPAP, como uma rede, tem um papel fundamental neste processo. Além de legislador, é também um player fundamental no mercado. Outras redes com quem a Safety também já tem protocolos de interligação. E depois temos ali também a nota da rede PEPOL. A rede PEPOL é um exemplo de uma rede internacional, ou seja, de um processo internacional que está definido não só na União Europeia. Temos países de todo o mundo que estão a utilizar o protocolo PEPOL, que permite que nós, em Portugal, possamos apresentar uma fatura em Singapura sem termos que fazer qualquer alteração ao nosso processo. Ou seja, cada entidade em Singapura terá o seu código de ponto de entrega, entre aspas, ou seja, o seu focal point, e nós, em Portugal, tendo aqui a ligação a esta rede PEPOL, conseguimos chegar rapidamente a entregar a nossa fatura da mesma maneira que fazemos para a Câmara Municipal de Braga, conseguimos fazer também para uma entidade pública em Singapura. Esta é, costuma-se dizer, a magia do processo, é conseguirmos ter esta capacidade de cruzar barreiras, de cruzar fronteiras, através de um processo totalmente integrado. Não menos importante, e só para também dar aqui mais uma nota sobre este processo, temos a figura de portal. O que é que eu quero dizer com isto? Obviamente nem todas as empresas portuguesas vão ter processos integrados, não porque não o possam fazer, não porque não o consigam fazer, pode haver esse caso, mas muitas vezes não têm necessidade, têm meia dúzia de faturas à administração pública, têm 10, 20, 30 faturas ao fim do ano para entidades públicas ou para entidades que o estejam a solicitar, e muitas vezes não precisam de um processo integrado. O processo portal é um processo totalmente viável, é imediato, em 24 horas estão preparadas para fazer faturação eletrónica à administração pública. Por isso, é claramente um ponto muito importante, nomeadamente para as PMEs e microempresas em Portugal, e que tem tido um crescimento e uma adesão fantástica, e que também dá gosto de ver também a preocupação do nosso tecido empresarial com todas estas questões. Sem dúvida. Diogo, pegando aqui um bocadinho nas tuas palavras, e seguindo aqui para o slide seguinte, partilhar convosco também o seguinte: não é só a questão da obrigatoriedade
da faturação eletrónica, quer para o setor público, quer para o setor privado, portanto aqui como estamos a ver no Decreto-Lei 28 de 2019, que tem levado as empresas a aderir à faturação eletrónica. Portanto, a obrigatoriedade só agora está a chegar a 1 de janeiro, mas já são milhares as empresas que trabalham com faturação eletrónica. Quer empresas emissoras, quer empresas receptoras, que trabalham com processo integrado, nomeadamente para os grandes emissores, e por tal, como o Diogo referiu e bem, para empresas que têm um volume de documentos, portanto, menor. São milhares as empresas que já aderiram à faturação eletrónica nos últimos anos. Portanto, isto é um bocadinho, não só o compliance com a componente legal, portanto, com a legislação, mas a componente de otimização de processos. E isto vai trazer o quê? Vai preparar as empresas para, não só para o presente, como também para o futuro. Portanto, qual tem sido a mensagem também da União Europeia? Praticamente todos os países já têm legislação para a faturação eletrónica finalizada. Naturalmente, os prazos de entrada em vigor ou de transposição da diretiva comunitária para a legislação de cada um dos países não tem sido o mesmo. Como sabem, Portugal foi pioneiro na tentativa de o fazer logo em 2018, mas houve prorrogações, ocorreram prorrogações portanto, consecutivas, relativamente a essa entrada em vigor. Mas o que é certo é que a diretiva comunitária também apontava o ano 2022 como sendo o deadline para os Estados-membros, portanto, avançarem para a obrigatoriedade da faturação eletrónica. Estamos nesse timing. E, portanto, não estamos a falar de algo que está a ser seguido pelas empresas portanto, privadas e públicas, de perto, não só na legislação, como também para a otimização e melhoria dos processos. Por exemplo, damos aqui um exemplo prático. Em Espanha, portanto, temos uma nova lei, a Lei 18 de 2022, que estabelece a obrigatoriedade da faturação eletrónica a partir de 2024, sem exceções. Portanto, para todas as empresas privadas e trabalhadores independentes que trabalhem com o setor público e setor privado. Portanto, não há exceções. Isto traz-nos uma mensagem adicional. Ou seja, se por um lado só é obrigatório neste momento o EDI para o setor público e a assinatura de PDFs para o setor privado, a nossa ideia, a mensagem que temos recebido de vários países é de que o próximo passo é a obrigatoriedade da faturação integral. Portanto, não só para empresas que trabalham com o Estado, não só para empresas que enviam o seu PDF assinado, mas o próximo caminho é EDI, faturação eletrónica, para todas as trocas comerciais, todos os contratos, quer públicos, quer privados. É esta a mensagem que temos, recebido do mercado e dos próprios governos, além em Espanha, aqui que partilhamos, é um desses exemplos. Portanto, e como o Diogo disse há pouco, e bem, é uma abertura, portanto, às empresas, não só ao mercado nacional, como ao mercado internacional, ao mercado europeu, com normas standard definidas pela União Europeia, com base nesta legislação, portanto, estes decretos é com base na diretiva comunitária e, portanto, é uma questão de as empresas olharem não só numa perspectiva temos que cumprir com a legislação, mas sim, vamos melhorar o processo, vamos ter vantagens significativas. Portanto, o Diogo já falará de seguida das vantagens que aqui definimos como operacionais e financeiras para as empresas, mas dar-vos já esta nota inicial. Em termos uma coisa, Pedro, deixa-me só dar-te um exemplo, partilhar outro exemplo, que é, por exemplo, o caso da legislação italiana, onde muitas vezes a legislação portuguesa se assemelha muito e caminha de forma muito próxima a nível de tanto de legislação como fiscal, já legislou o B2B e o B2G, ou seja, ao mesmo tempo tornou obrigatória a fatura entre empresas totalmente em dados. Por isso, isto vai ser um caminho, como o Pedro disse, não há muito por onde fugir. Eu acho que, na minha opinião pessoal, se não tivesse sido a pandemia que todos passámos, já era uma realidade no próximo ano. Certo. Isso sem dúvida. E a mensagem que o mercado
passa essa mesmo. Dar-vos aqui também algumas notas. Em termos de vantagens, para as empresas que trabalham com o setor público e não só, também com o setor privado, dar-vos aqui alguns indicadores. São mais de 40%. As empresas que, não sendo e não tendo a obrigatoriedade da faturação eletrónica, já aderiram e já exigem aos seus fornecedores a utilização de ferramentas de faturação eletrónica, quer seja de processo integrado, quer seja de portal, consoante a dimensão das empresas em termos de voluntaria de documentos fiscais, mas mais do que a componente legal, é a questão da otimização e das poupanças que as empresas obtêm com o sistema de faturação eletrónica, não só para quem recebe, como também para quem emite. Pensem no seguinte, um processo materializado, se estivermos a falar de papel, há toda a componente de impressão da fatura, portanto, os envelopes, os correios, o processo, todo o trabalho de alocação de horas-homem a enviar um documento. Se for um processo de envio em PDF, há todo o trabalho associado às empresas que recebem, portanto, esse documento sem ser em formato automatizado, uma série de mais-valias. Portanto, tem sido esta a mensagem do mercado. Não estamos a adotar a faturação eletrónica porque é obrigatório, mas sim porque vem trazer mais-valias não só para as empresas que são receptoras, como também as empresas emissoras que têm ganhos significativos. Depois, dar-vos aqui só ao nome de algumas empresas que já trabalham há vários anos com a faturação eletrónica, quer a Sonai, Caixa Geral de Depósitos, a nós, que já trabalham com faturação eletrónica sem terem qualquer obrigatoriedade de o fazerem, otimizaram os seus processos e são empresas que estão já em velocidade de cruzeiro e com uma maturidade significativa na faturação eletrónica. E depois, não menos importante, todos nós sabemos que vivemos em tempos difíceis, portanto, tivemos a pandemia, estamos numa fase de guerra, portanto, é feita uma previsão pelo governo e pelas empresas que estudam o mercado, poderá existir uma recessão no próximo ano, 2023, e nada melhor do que estarmos preparados, portanto, estarmos todos preparados para lidar com isso. Vemos o exemplo do que ocorreu na pandemia, portanto, no processo de confinamento, onde tínhamos vários serviços administrativos, quer financeiros, quer de logística, quer de aprovisionamento, que, portanto, tiveram que adotar o teletrabalho. E, portanto, imaginem o seguinte, e nós temos experiência, porque trabalhamos com vários hospitais, é um caso em concreto, onde os fornecedores de medicamentos, dispositivos médicos, serviços transversais, enviavam faturas para o hospital. Ora, os serviços administrativos estavam em teletrabalho. Quem é que e com que periodicidade recebia as faturas em formato materializado? Portanto, tudo isto tinha impacto direto nos fornecedores dos hospitais. Portanto, se o processo, portanto, isto foi um catalisador. Portanto, praticamente todos os hospitais do país adotaram a faturação eletrónica. Portanto, foi este o momento. Se me perguntarem qual foi o momento em que o setor da saúde adotou a faturação eletrónica, foi exatamente em processo passando por uma pandemia e em processo de confinamento. Porquê? Porque o processo eletrónico simplifica o trabalho para todos. Não prejudica as empresas por ficarem com as faturas pendentes numa gaveta ou à espera de 1 ou 2 semanas ou 3 semanas para que alguém pegue na fatura. Essa pessoa ainda teria que preencher os dados portanto, da fatura em sistema e, portanto, é claro, são claras as mais-valias e o Diogo já vai aqui fazer o drill down e particularizar algumas delas para, no fundo, termos esta noção de que não é só a componente da obrigatoriedade e temos que estar preparados para, portanto, não só para o presente, como para o futuro e as dificuldades que se avizinham. Portanto, nada melhor do que estar ligado, portanto, as empresas terem os seus sistemas ligados aos seus canais comerciais, não só clientes como fornecedores,
para otimizarem todo o processo. Aqui, em particular, para o nosso tema e para o nosso webinar, os fornecedores estarem totalmente seguros de que, independentemente do que aconteça, vão estar sempre ligados aos seus canais comerciais com otimizações e savings, portanto, poupanças brutais em termos de processos internos, de logística, de custos de material associado aos processos de papel e de logísticas, de impressoras, tudo isso. Portanto, nada melhor do que comunicar em dados, em formato eletrónico, para melhorar aqui o processo. Diogo, passo aqui a palavra Antes disso, só dar uma nota, Pedro, acho que lembramos-nos todos disto, em momento de pandemia, toda a correspondência numa entidade pública ficava em prevenção de 1 a 3 dias numa sala. Isto era o receio, não é? Todos estávamos com receio. Eu lembro-me de dizerem, não, Diogo, todas as cartas ou faturas que entrem na Câmara, na entidade pública, ficam de 1 a 3 dias numa sala de prevenção, e só depois é que alguém lá vai buscar esses documentos, quando fosse à entidade pública pessoalmente. Ou seja, isto que o Pedro disse é fundamental. Nós não sabemos o dia de amanhã, vivemos num dia de incerteza, está mais do que estudado que novas pandemias podem ir vir. Quanto mais independentes todos nós pudermos estar do processo também material e físico, acho que mais salvaguardados, acima de tudo, obviamente ninguém torce por isso, mas mais salvaguardados estamos para aquilo que pode ser uma eventualidade de um novo recolher, de uma nova situação menos positiva que os nossos tempos possam assistir. Mas falando aqui daquilo que o Pedro estava a dizer, e bem, obviamente estes temas cruzam-se todos, que são as vantagens operacionais e financeiras. Basicamente, aquilo que eu vou falar aqui, estas vantagens, estamos a falar dentro do âmbito de faturação eletrónica ao Estado, claramente, é esse o driver, mas puxando um bocadinho aquilo que o Pedro teve a dizer atrás, não é só para a faturação eletrónica ao Estado, mas aquilo que sejam também para empresas, ou seja, faturas que eu tenha que enviar para empresas que trabalhem com o processo desmaterializado de entrada de faturas. Exemplos como o Pedro falou, da Galp, da NOS, da Sonai, ou seja, grandes empresas que não têm qualquer obrigatoriedade de fazer, mas a verdade é que nós, pelos estudos de base, estamos a falar do universo de fornecedores do setor público entre 70 a 80 mil empresas em Portugal. A probabilidade destas 70 a 80 mil empresas fazerem parte do universo de fornecedores destas grandes empresas é gigante, e a verdade é que depois quando se cruzam esses dados, as taxas são enormes. Por isso, obviamente que estas grandes organizações pensam, bem, ok, se um fornecedor do Estado já vai estar preparado para fazer faturação eletrónica, eu quero me posicionar deste lado para poder receber também aquilo que ele conseguir entregar. Ou seja, se ele já vai estar preparado, não tem um custo nenhum adicional para se preparar, para mim, eu vou-me posicionar para também conseguir tirar proveito desta onda, entre aspas, que esta legislação está a criar. E, efetivamente, e entrando aqui neste tema, os custos, as vantagens operacionais e financeiras são enormes, tanto para quem emite como para quem recebe. Acima de tudo, nós destacamos aqui 3, 4 pontos que eu acho que para vocês, e que eu acredito que sejam as entidades que estão aqui connosco pelo que temos estado a acompanhar, mas a lista já é longa, não consegui ver todas, mas a verdade é que nós, num processo de faturação eletrónica em dados, temos uma monitorização do estado da nossa fatura ao segundo. Ou seja, eu envio a minha fatura, eu no mesmo minuto que envio a minha fatura, sei se ela foi enviada, se não foi enviada, se foi integrada, se não foi integrada. Ou seja, eu consigo ter um controle total do minuto e da hora em que a entidade a quem eu estou a emitir a fatura vai ter a fatura registada nos seus sistemas. Ou seja, isto é completamente impossível em papel, é completamente impossível em e-mail. Ou seja, nós neste momento temos a possibilidade de acompanhar o processo da nossa fatura. Dependendo da entidade para quem a gente esteja a enviar, até conseguimos monitorizar, e caso essa entidade queira partilhar connosco, eu acredito que isto vai ser uma tendência que vai acontecer, conseguimos até saber se a fatura já foi contabilizada, se está à aprovação, se já foi aprovada, se já está para pagamento, se foi paga. Nós temos muitas entidades receptoras de faturas que querem ter um processo totalmente transparente com os seus fornecedores. É para evitar aquela chamada, olha, sabe como é que está a minha fatura, se já está a pagamento, se não está. Isto tem entidades públicas como privadas, mas efetivamente, através de um processo de EDI, esta troca eletrónica de dados, nós conseguimos monitorizar ao segundo todas as etapas e receber e ser alertados sobre as mudanças de estado que a nossa fatura tem dentro de cada entidade. Obviamente que isso não está dependendo de vocês só,
também está dependendo do lado da entidade que recebe a fatura, de querer passar esse status. Mas é uma tendência, é algo que cada vez mais está a assistir no mercado, a preocupação dos receptores de faturas, tanto públicos como privados, quererem transmitir e quererem ter este processo totalmente transparente com os seus fornecedores. Obviamente que todo este acompanhar do processo traz também aquilo que é o segundo ponto, que é a redução dos prazos. Ou seja, uma fatura que tinha que ser só o momento em que alguém dentro da entidade pega na fatura para abrir o envelope, ou seja, eu envio uma carta em correio, estamos a falar de um dia, estamos a falar de 2 dias, mesmo em PDF, vai por um e-mail, fica numa caixa de entrada, ou seja, estamos a falar de horas, estamos a falar de dias, que aquela fatura pode ficar ou não ali parada, até ser aberta. Muitas vezes é aberta para ser colocada num processo, num workflow de aprovação e de validação interna. Mas, ou seja, são tudo etapas que vão consumir e acrescentar tempo ao prazo, muitas vezes, de pagamento daquela fatura. Por isso, ao nível da conferência, todos os dados são carregados automaticamente dentro do software, também do ERP da entidade receptora da fatura. Logo, esse registro é imune a erro, ou seja, claramente aquilo que vocês estão a enviar é aquilo que vai ser registado dentro do ERP do vosso cliente. Obviamente pode haver erros, mas são erros normais da fatura que possa estar incorreta e ter que ser alterado. Mas, ou seja, o processo de triagem, recepção, conferência e muitas vezes aprovação de uma fatura eletrónica em dados dentro de uma entidade adjudicante, estar aqui a fazer este agrupar, é claramente reduzido face a um processo de faturação eletrónica em papel e em PDF. Okay? Obviamente o PDF tem algumas vantagens face ao papel, claro que sim, mas mesmo assim, face ao EDI, estamos a falar de uma percentagem muito mais reduzida ao nível dos timings que são trabalhados. Diogo, desculpa, deixa-me só acrescentar um ponto. Esta rastreabilidade, esta possibilidade de assegurar a rastreabilidade de todos os documentos fiscais que as empresas colocam na rua, entre aspas, portanto, colocam nos seus clientes, é fundamental nos tempos que correm. Portanto, já nos chegam as incertezas que temos pela frente. Portanto, se podemos otimizar este processo e podemos sempre monitorizar se uma fatura foi integrada, se foi lida pelo cliente, isto traz logo uma confiança para a empresa em termos de previsão dos seus fluxos de caixa, da sua liquidez. Portanto, isso é fundamental nos tempos que correm. Isso seria impossível, é impossível. Portanto, em processos que não sejam automatizados e que não sejam de faturação eletrónica, quer papel, quer portanto, PDF, por e-mail. Portanto, são tudo processos que não garantem a total rastreabilidade no fluxo de faturação e depois, consequentemente, dos próprios pagamentos, e como o Diogo disse há pouco, e bem, e portanto, isto permite não só gerir a troca comercial ou a condição comercial, o contrato comercial de fornecimento, de prestação do serviço, como também dos passos subsequentes. E, portanto, se podemos ter um overview e uma monitorização, um controle geral do processo, por que não o fazer? Portanto, isto tem sido também um dos catalisadores para as empresas aderirem à faturação eletrónica independentemente da obrigatoriedade legal. Portanto, só dar esta nota, Diogo, para reforçar o processo de rastreabilidade e para as empresas, nos tempos que correm, é fundamental. Saber com o que contar. Quantos de nós já não ouvimos aquela velha resposta de mas já mandou a fatura? Olha, não recebemos cá nada. Ou telefonar. Olha, mandei uma fatura. Olha, não recebi, envia outra vez, por favor. Portanto, por isso, aqui conseguem claramente, ou seja, com processos monitorizados e rastreados, conseguimos claramente ter um controle maior, ou seja, este tipo de respostas deixam de poder existir, porque há evidências, há tracking, há todo o controle desta informação e que vai permitir acelerar aquilo que eu acho que todos queremos quando emitimos uma fatura, que é depois receber. Ou seja, nós conseguimos monitorizar de uma forma muito mais imediata, até porque muitas vezes a fatura, ok, às vezes é 30 dias após a emissão, mas temos entidades, temos alguns clientes que é 30 dias após a recepção da fatura. Ou seja,
e muitas vezes a data da recepção da fatura ficava em aberto, ou seja, nunca ninguém sabia, era quando um carimbo era posto naquela fatura, mas a fatura pode estar numa gaveta 2 semanas e depois leva o carimbo ao fim das 2 semanas. Aqui não, ou seja, nós conseguimos controlar e ter uma capacidade até de previsão para questões de tesouraria, etc., conseguimos ter uma capacidade muito maior de controle daquilo que vai ser o nosso plano de recebimentos, pois sabemos exatamente quando é que as nossas faturas estão emitidas, registadas, contabilizadas, ou seja, temos um controle muito maior de todo esse processo. Obviamente que, e para terminar, e também já não nos alongarmos mais aqui no tema, claramente que ao estarmos a trabalhar com um processo informatizado, estamos a trabalhar com dados. E quando estamos a trabalhar com dados, podemos fazer, eu costumo dizer, um bocadinho aquilo que quisermos com os mesmos. E a capacidade que vocês ganham de poder extrair e controlar através de inteligência, de business intelligence, conseguirmos ter aqui relatórios contabilísticos, financeiros totalmente automatizados por estado de fatura, por data de pagamento, ou seja, vocês acabam por, ao ter um processo totalmente informatizado, conseguem ter a capacidade de monitorizar tudo aquilo que têm, entre aspas, na rua para a emissão de faturas e muitas vezes conseguir dar-lhe a camada de inteligência que é, ok, a fatura está na rua, mas está na rua em que estado? Já foi entregue, já foi contabilizada, já foi registada pelo meu cliente, porque muitas vezes dizemos, já temos X mil ou X milhões na rua. Mas está em que estado? Sabemos se está overdue, se já passou o prazo de pagamento ou não. Mas não conseguimos ter uma mínima noção de como é que está cada uma das nossas faturas em cada um dos nossos clientes. E com estas ferramentas que nós aos poucos vamos incrementando, todos nós nas nossas organizações, e a faturação eletrónica em dados é fundamental também para servir como base para isso, vai nos permitir ter um controle muito maior de tudo aquilo que temos naquele momento na rua e também conseguir fazer algumas previsões e algumas análises fundamentais para a gestão do dia-a-dia de uma empresa. Eu acho que todos nós, e a Safety, no caso Safety, nos anos fomos também uma PME, por isso sabemos de um bocadinho que estamos a falar, os vossos desafios são os nossos, nós trabalhamos muito com a administração pública, por isso sabemos o dia-a-dia e muitas vezes as questões e as dores que vamos tendo, e por isso tentar aqui o objetivo também desta sessão, e vamos abrir agora o espaço também para questões, foi um bocadinho isso, trazer-vos a nossa experiência, tanto como empresa fornecedora do Estado, mas depois também a empresa que apoia todo este processo e que ajuda a que este processo seja posto em prática, e felizmente com bastante sucesso aqui em Portugal e não só. Mas agora, Pedro, não sei se tiveres mais algum ponto, se não abrimos para questões. Eu penso que abrimos aqui as questões no chat. Portanto, aqui em termos de questões, documentação, a apresentação vai ser partilhada. Já está, essa já foi respondida, Pedro, essa já foi respondida. Ok, já estamos, muito bem. Portanto, não temos mais questões para além. Um minutinho, damos aqui 2 ou 3 minutos para ver se aparece alguma questão. Força. Questões que tenham, dúvidas, alguns temas que queiram ver esclarecidos. Nos possam ter passado, não é? Isto era uma conversa para 2 horas. A gente fizemos aqui um sacrifício enorme para cortar isto em meia hora. Não é? Esperamos ter. Tentamos resumir ao máximo um tema que estaríamos aqui vários dias seguidos, não é? Olha, temos aqui uma pergunta da Paula. O nosso sistema informático vai preparar-se para tudo isto. Paula, eu aqui precisamos ter um bocadinho mais de informação. Ou seja, primeiro é uma pergunta que se calhar não é nós que teremos que responder, mas sim o seu sistema informático. Mas se quiser, aquilo que nós podemos fazer com todo o gosto é, se nos quiser mandar, que seja depois um e-mail ou uma informação daquilo que é qual é o seu sistema informático, quem é o provider, para que nós possamos ver se faz parte da nossa rede de parceiros, se existe algum trabalho feito com eles, e até podemos contactar na ótica de trazer para a comunidade de parceiros para ajudar nesse processo. Teremos todo o gosto nisso. Se quiser depois por e-mail ou por mensagem deixar-nos os seus contactos, teremos todo o gosto em contactá-lo diretamente para ajudar a desbloquear aquilo que possa ser necessário. E como complemento, nós trabalhamos sempre diretamente com portanto, as empresas ou os providers que fazem a gestão dos ERPs, dos sistemas de faturação. Portanto, basta termos essa informação que gerimos logo diretamente o processo, ok?
para quando se espera a obrigatoriedade B2B em Portugal? Pois, essa pergunta para 1 milhão. É a pergunta do 1 milhão de euros. Temos aqui os nossos vizinhos espanhóis que já avançaram com o ano de 2024 para esta obrigatoriedade, portanto não haverá exceções em termos de B2B, B2G, ou mesmo para trabalhadores independentes, mas acreditamos que não temos qualquer informação ou input vinculativo ou formal para o efeito, mas acreditamos que não andará longe do ano 2024, portanto já recebemos aqui uma mensagem dos nossos vizinhos espanhóis, portanto acreditamos que o ano 2024 haverá mudanças nesse sentido. Portanto, aqui, ali nós somos um hotel fornecedor de espanhóis, mas a Espanha só tem habilidade em 2024. Certo, portanto, é essa a data apontada. Não obstante o facto de, independentemente da obrigatoriedade em Espanha ser em 2024, tal como aqui em Portugal só será agora 1 de janeiro de 2023, que poderão trabalhar com empresas espanholas, desde que essas empresas estejam aptas a trabalhar com faturação eletrónica. Portanto, se vocês são um hotel e fornecem empresas espanholas, a obrigatoriedade é só em 2024, mas é uma questão de verem junto dos vossos clientes, fazer uma análise de quais desses clientes é que já trabalham com o processo de faturação eletrónico, porque isto é uma nota. Não é vinculativo que só com obrigatoriedade é que clientes vossos trabalhem com faturação eletrónica. Porque, vejam o seguinte ponto, nós temos várias empresas privadas que exigem logo em sede de contrato ou de pedido de proposta ao mercado para formalização de contrato, exigem logo que as regras, após celebração de contrato, as regras de faturação sigam a faturação eletrónica. Portanto, se vocês tiverem clientes que tenham conhecimento que já trabalham com faturação eletrónica, é um caminho a seguir. Dou-vos um exemplo, nós trabalhamos com a ADIF, em Espanha, que já trabalha com faturação eletrónica há 5 anos. Portanto, independentemente da obrigatoriedade, é uma questão de fazerem esse match da vossa listagem de clientes para perceberem. Okay? Sim, em Espanha o decreto-lei foi publicado agora, mas fala que ainda irá existir clausulado técnico em 2023 e que depois tem 6 meses para ser posto em prática. Por isso aquilo que se está a apontar é para 2024. Certo. Mais questões? Muito bem. Se calhar também os nossos contactos também estão disponíveis no webinar. Também alguma questão que tenham para algum de nós os dois, enviem-nos um e-mail. Teremos todo o gosto em responder. Já no caso da Paula também o faremos, no Alberto também iremos contactar. Por isso também há alguma coisa adicional. Estamos cá, não há de ser difícil falarem connosco, por isso teremos todo o gosto em ajudar naquilo que seja necessário para pôr este desafio e mostrar Portugal uma vez mais, assim como na contratação pública há uns anos fomos exemplo a nível de pioneirismo, fomos claramente uma referência a nível da desmaterialização do processo de contratação pública, na faturação eletrónica será exatamente igual. Deixa-me só dar aqui a resposta à Sueli relativamente a esta questão. Só podemos enviar as faturas eletrónicas para quem tenha o sistema de faturação eletrónica. Ou seja, 2 cenários. Se pretenderem enviar em formato EDI, ok? Naturalmente que só quem tiver um projeto de contas a pagar, ou seja, quem tiver um projeto de faturação eletrónica numa ótica de recepção de faturas em formato EDI, é que irá beneficiar da vossa fatura em metadados, portanto em formato EDI. Não obstante isso, vocês podem ter um projeto de faturação eletrónica, portanto, emissão de faturas, contas a receber, emissão de faturas, implementado, e para os clientes que já têm, para os vossos clientes que já têm faturação eletrónica, um projeto de recepção de faturas implementado, integram
em formato EDI. Ok? Portanto, transmissão de dados. Se os vossos clientes, que acredito que serão bastantes, não têm um sistema de EDI implementado, então o que poderão fazer é utilizar o mesmo sistema, por exemplo, a Safety, enquanto broker, providencia as duas componentes, quer envio de fatura eletrónica EDI, quer envio de fatura eletrónica com portanto, envio de PDF por e-mail com a assinatura de um certificado qualificado, e, portanto, este segundo cenário é também uma possibilidade para o envio das vossas faturas aos vossos clientes. Ou seja, quem tem solução de faturação eletrónica implementada recebe os vossos dados integrados no próprio ERP. Os vossos clientes que não tiverem recebem o vosso PDF com a assinatura eletrónica qualificada, dando então cumprimento à legislação em território nacional e acredito que também com a base da legal espanhola também darão cumprimento à legislação espanhola. Portanto, tem os dois cenários com uma só integração de sistema, ligam o vosso sistema neste caso ao nosso broker safety e estão aptos a enviar as faturas para qualquer dos cenários. Ok? Muito bem. Então temos aqui outra questão. O Sino vai permitir receber faturas por EDI para podermos integrar com o nosso software ou terá que ser apenas com o Safety Doc? Portanto, aqui o Ruben coloca-nos esta questão. Queres ser tu agora a responder, Diogo? Sim, posso, claro que sim. Bem, efetivamente, o SIN, e traduzindo aqui para quem possa não saber, o Safety Invoice Network foi uma solução pensada para massificar aquilo que é a faturação eletrónica em Portugal, ou seja, numa ótica de comunidade de saída. O motor e a base que está por trás também do Safety Invoice Network nunca deixa de ser o Safety Doc. Por isso, pode ser um pensamento, pode ser um roadmap do produto, não é essencial ao mesmo, mas é claramente pode vir a ser uma possibilidade existir. Agora, o mindset do Safety Invoice Network é exatamente permitir a entrada massiva e massificada, conseguimos passar a faturação eletrónica e aquilo que é a troca eletrónica de documentos, a democratização acima de tudo do mesmo, ou seja, fácil, rápido e imediato para qualquer empresa, seja por portal, seja por forma integrada. Agora, o motor que está por trás e que faz a máquina também andar, não deixa de ser a solução Safety Doc. Muito bem. Em termos aqui da questão do Paulo, todas as entidades públicas têm que estar preparadas para receber faturas eletrónicas, certo? A resposta é afirmativa, Paulo. Não há exceções para a adoção da faturação eletrónica no setor público. Há, isso sim, algumas regras de integrações, por exemplo, quer seja para entidades da administração central, quer seja para entidades da administração local, por exemplo, pegando aqui uma nota, há dados que são validados pelas câmaras municipais que não são validados pela administração central. A obrigatoriedade é transversal, quer seja institutos públicos, quer seja portanto, administração local, EPEs, portanto, qualquer tipologia, no total de 5 mil NIFs aproximadamente, do setor público, qualquer tipologia de entidade do Estado está, no fundo, vinculada a esta obrigatoriedade. O que diferem são, efetivamente, a tipologia de campos que irão ser recepcionadas / validadas em sede de conferência de faturas. Ok? Portanto, há aqui algumas diferenças. A obrigatoriedade é transversal. Ok? A Sueli pergunta-nos aqui o que é o SIN, Diogo? Sim, o SIN é a solução, se colocar no Google Safety Invoice Network, é a solução que a Safety tem para poder utilizar e para poder enviar faturação eletrónica. Okay? A pergunta do Ruben é já de quem nos conhece, de certeza que já tem integrações connosco, sabe o que é as duas soluções que a Safety tem no mercado. Agora, ali, para enviar faturação eletrónica e massificar, é exatamente a solução que temos aqui a falar. Safety Invoice Network, e é efetivamente a solução para massificar a faturação eletrónica e poder dar resposta a todos os seus clientes
para o envio de faturas. Nada melhor, Sueli, do que nos enviar um e-mail, fazermos tal como sugerimos há pouco, e teremos todo o gosto também em falar convosco, marcar uma reunião, uma call, e esclarecer da melhor maneira, está bem? E tentar, no fundo, enquadrar a melhor solução em função da vossa realidade. Temos mais questões, só aqui um compasso para ver se... Sim, temos aqui também já 50 minutos. Exatamente. Se não temos mais questões, damos por encerrada aqui a nossa sessão, o nosso webinar. Muito obrigado pela vossa presença, pela vossa participação. Portanto, teremos certamente mais webinars em breve. Agradecemos bastante a vossa presença e um até já. Obrigado a todos. Obrigado. Bom trabalho. Bom dia. Bom dia, bom trabalho. Obrigado.